Boa noite. Se ficasse bonitinho assim, era bom, né? Mas é assim mesmo. Filho é isso aí também, né? Vamos lá, acho que estamos no nosso horário aqui. Está meio atrasado, mas no meu celular aqui já deu aí. Então vamos fazer a nossa prece para a gente trazer um pouco dessas reflexões aí sobre esse tema, né? Então vamos respirar bem tranquilo, bem suave, vamos olhar aí para nós, como estamos. Vamos ficar bem presente conosco, percebendo os nossos sentimentos bons, as nossas boas vibrações. Só de olhar para essas figuras a gente já enche o coração de coisas boas, né? Então isso também é muito importante para a nossa vida, o nosso coração poder sempre refletir essa luz do Pai, essa luz do Cristo, e que nossos bons sentimentos, as nossas boas vibrações possam estar presentes hoje aqui, junto com os mentores, com as equipes espirituais, para as nossas reflexões, para aqueles pensamentos que nós já podemos observar em nós e que nós já podemos também trabalhar aquelas questões referentes ao nosso crescimento, ao nosso aprendizado, ligados aí aos nossos amigos, aos nossos mentores. Nós vamos pedindo o amparo e a proteção do nosso Mestre Jesus, de toda essa equipe espiritual, para o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Então, hoje, dentro do nosso trabalho do Ser Jovem, né, que é esse grupo que a gente está iniciando, está trabalhando desde novembro, que tem como objetivo acolher aqueles jovens que quiserem vir, quiserem passar por algum tratamento, aqueles que quiserem apenas vir conhecer o grupo, aqueles que quiserem vir se encontrar com os outros jovens, conosco os trabalhadores, que também somos jovens, né? Já um pouquinho mais à frente, mais jovens, e o nosso trabalho está cada dia mais bonito, está cada dia mais amoroso. Esse trabalho realmente tem motivado e ele tem renovado a nós, né, os trabalhadores. A gente estava falando isso ali antes, na abertura que a gente fez lá dentro. Então é sempre uma honra, uma alegria poder estar também aprendendo com esses jovens, né? Porque essa também é uma das funções de filho. Filho também ensina, né? Claro que, do ponto de vista da doutrina espírita, a doutrina espírita trouxe muito mais aspectos, muito mais possibilidades de compreensão sobre essa visão espiritual dos filhos. A gente não vai abordar aspectos sociológicos, antropológicos, porque isso a gente não tem nem conhecimento para isso. Mas o pequeno conhecimento que a gente tem da doutrina espírita, que a gente quer trazer aqui para discutir, para que vocês possam refletir sobre esse tema. E, claro, dentro das possibilidades, aquilo que puder ser transformado, aquilo que puder ser mudado, é o nosso objetivo, é o objetivo da doutrina espírita, né? Então, como o tema é muito amplo, eu fui buscar especificamente no capítulo 13 do livro do Emmanuel, que é o livro Pensamento e Vida, que é um livro muito interessante, ele é um livro um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais complexo, mas ele é muito interessante. Então a gente pode começar perguntando assim, então quem são esses filhos, né? Esses filhos, eles não nos pertencem do ponto de vista espiritual, eles são filhos do Criador. O Criador faz a todos nós e continua criando incessantemente seres espirituais, à sua imagem e semelhança, portanto, imortais. Então, esses nossos filhos, que vêm através de nós, né, eles não são nossos. Eles estão sob a nossa guarda, eles estão sob a nossa responsabilidade,
E Deus é tão bom que ele coloca dois pais, um pai e uma mãe, para poder receber esse ser, esse filho do pai, que é um irmão nosso, que é um espírito que também está como nós, buscando o seu aprimoramento, a sua evolução, o seu crescimento, e recebe nesta encarnação parte da genética do pai masculina, né, através do gameta masculina, e parte da genética do óvulo, e a partir daí uma nova oportunidade, um novo corpo é formado dentro de uma ideia de um projeto reencarnatório, ou seja, não existe família por acaso, não existe filho por acaso, como às vezes a gente imagina que é possível, né? Existe um planejamento da espiritualidade. Esse planejamento tem por objetivo oferecer as melhores oportunidades, as melhores ferramentas, os melhores instrumentos para que esse ser possa aproveitar essa experiência aqui na matéria. Então, resumidamente, é isso que a gente pode dizer. Como eu estava dizendo, Deus é tão bom que ele coloca dois seres, e é tão complexo o processo da construção de uma família, que um ser tem características completamente diferentes do outro, dois adultos se encontram, decidem formar uma família, esse indivíduo, diferente da esposa, ele tem uma visão de mundo, ele foi criado de um jeito, ele tem, às vezes, um nível socioeconômico cultural diferente, e Deus quer que é nessa diversidade, né, é nessa visão múltipla das coisas que esses dois se juntem, entrem em acordo ou não, porque às vezes o acordo também não acontece entre os pais, de como educar, de como criar esses filhos, isso não precisa ter unanimidade, mas é assim que Deus faz, dentro dessa diversidade de origens, de pensamentos, que esse ser receba a melhor possibilidade. Todos os fatores, todas as circunstâncias, de alguma forma, contribuem para que esse indivíduo cresça, para que esse indivíduo seja um ser melhor. Nem sempre a gente vê dessa forma quando a gente está passando por uma dificuldade dentro da família, nem sempre a gente percebe dessa forma. Mas a espiritualidade nos diz que é dessa forma que acontece, né? Então, a ideia central de nós recebermos esses seres conosco é para nós podermos auxiliá-los nesse processo de crescimento, nesse processo de transformação. Então, veja, já existe uma bagagem de um adulto mãe, um adulto pai, e já existe uma bagagem desse ser que está vindo para poder também fazer o seu processo de evolução, com a diferença que nos primeiros anos, principalmente, pelo processo de esquecimento do passado, esse ser tem uma bagagem espiritual, ele tem inúmeras vivências, ele tem experiências, ele passou por várias existências, ele tem traumas que ele traz para serem trabalhados nessa experiência do aqui e agora, e esse ser junta-se a esse outro grupo familiar, né, que é esse pai e essa mãe, e normalmente outros seres que vêm como irmãos, que também têm bagagem anterior, têm experiências diferentes, têm visões de mundo diferentes. Qual que é a nossa vantagem? O que o Criador faz por nós, né, em relação aos filhos? Ele faz com que essa experiência ou essa bagagem, ela fique ali num segundo plano, ela fique no underground, para que nos primeiros anos dessa existência atual, ele possa receber novos escritos, ou como o Emmanuel nos traz aqui, no exemplo que ele dá, da máquina fotográfica, da objetiva, é como se ele fosse ali um espelho em branco, para que ele possa receber novas informações, novas orientações, né? Imagine alguém que teve uma última encarnação há 100 anos atrás, o mundo há 100 anos atrás, do ponto de vista da família, do ponto de vista do desenvolvimento material, ele era completamente diferente. Então, esse período inicial é um período muito importante para que esse espírito possa se adaptar, porque às vezes esse espírito é de uma outra cultura também muito diferente da nossa cultura aqui, por exemplo, do Brasil,
ou de uma outra região da onde ele vai reencarnar. Mas tudo isso é pensado pela espiritualidade. Tem também, nesse sentido, além dos mentores espirituais que atuam nesse planejamento, existem N obras falando sobre esse planejamento, e a gente vai falar um pouquinho aqui mais à frente. Existe também a própria participação desse espírito. Então é bom que a gente fale sobre isso. Na grande maioria dos casos, esse ser que é o filho, que é um espírito, às vezes antigo, mais antigo do que nós, do ponto de vista da existência espiritual, às vezes até com mais bagagem do que nós, esse filho participou desse projeto encarnatório. Esse filho pediu sim para nascer. Tem alguns jovens que na hora que bate o pé no chão e faz uma birra, reclama e fala que não pediu para nascer. A gente sabe que não pediu não, que implorou essa oportunidade. Na maioria dos casos é assim. Então, há uma somatória de circunstâncias, todas elas juntando seres ainda em processo de crescimento, portanto imperfeitos, para que cada experiência ou cada existência possa proporcionar aquilo que eu vim nessa experiência como filho desenvolver. Então, normalmente, a espiritualidade diz que as nossas dificuldades, os traumas que nós temos, eles estão gravados na nossa alma. E quando nós estamos aqui nesse plano, a circunstância do mundo, as características positivas e negativas desse pai e dessa mãe são fundamentais e importantes para que seja, inclusive, disparado nesse ser que está vindo para essa vida aqueles aspectos que ele precisa trabalhar. Então, se esse indivíduo, numa outra existência, foi abandonado, se esse indivíduo tem um sentimento e carrega na sua alma o sentimento de que ele é sozinho na vida, às vezes a experiência que ele vai vir, a característica do pai e da mãe é perfeita para que esse sentimento de que eu sou um só, de que estou na solidão, de que eu não tenho ninguém por mim, às vezes ele precisa ser disparado. E às vezes isso vai ser disparado pela separação, às vezes, desse pai e dessa mãe. Às vezes esse sentimento vai ser disparado para que esse jovem possa trabalhar, para que esse ser espiritual possa limpar do seu coração um sentimento que é contrário à lei espiritual, o sentimento de que eu sou só no mundo, às vezes pelo comportamento do pai, que às vezes, ou da própria mãe, que está muito preocupado no dia a dia em trabalhar as questões materiais, e às vezes esse pai é um pouco ausente. E esse jovem, às vezes, sem perceber, inconscientemente, imagina que esse pai, que é mais distante, é um pai que não gosta dele. Porque a nossa característica, quando a gente vem, é uma das características principais do filho, quando muito jovem, da criança, é esse sentimento de ego. Ele quer que todo mundo o atenda, ele quer que todo mundo o ame, e ele, imaturo, como ele é um ser ainda imaturo, ele não quer corresponder, ele não quer dar nada em troca. Então, é característica, assim, desses nossos filhos quererem que o mundo os atenda. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho esse conceito aqui, para que a gente possa, como adulto, não entrar nessa mesma imaturidade, porque nós também, como adulto, em alguns aspectos, nós somos imaturos, né? Então, nós podemos tratar dessa imaturidade desses jovens, dessas crianças, porque o sentimento dele é extremamente egóico nesses primeiros anos. Ele não quer dividir nada. Às vezes você compra dois brinquedos, dá um para ele, dá para o outro irmão, às vezes ele quer justamente o outro ou do amigo, que é exatamente igual a ele quer ficar com os dois. Então, é uma personalidade que vem para formar um ego, personalidade nessa existência atual, que a sua fase inicial é uma fase extremamente egóica, e isso é muito natural na criança. Isso faz parte do processo da construção da personalidade dele nessa existência, né? Mas eu queria fazer um exercíciozinho aqui com vocês, trazendo lá do livro do Emmanuel, que é do primeiro capítulo, onde ele fala assim, ó, a mente é o espelho da vida em toda parte. Ou seja, aquilo que eu... Já falei isso aqui várias vezes, quem me ouviu, mas eu continuo dizendo, vou continuar repetindo, né?
aquilo que eu sinto, aquilo que eu sou, de alguma forma se reflete no meu pensamento. Tudo aquilo que sai de nós é expressada ao mundo pela nossa mente. Por isso que o Emmanuel diz assim, que a nossa mente, que é essa parte da nossa consciência já acordada, ela reflete aquilo que nós estamos, o estágio atual que nós estamos. Ou seja, a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, quando nós vamos sentar, por exemplo, na frente de uma entidade, um preto velho, uma vozinha, normalmente, pelas formas, pensamentos que a gente emana, esse espírito, esteja ele incorporado, ou seja, um espírito desencarnado, se ele tiver um pouco mais de evolução espiritual, ele já vai saber em nós aonde é que está a dor, aonde é que está o sofrimento, aonde é que está a dificuldade. Às vezes eles nos perguntam para que a gente possa entrar em contato, mas eles já estão sabendo, pelo que a nossa mente reflete, pelo que a nossa mente mostra ao mundo através da forma pensamento, ele já sabe aquilo normalmente que está pegando, aquilo que está doendo em nós. Então a gente, aproveitando o Emmanuel, ele diz lá assim, todos nós, eu vou traduzir isso aqui para ficar mais fácil. Ele diz assim, o reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, o que a gente pode dizer aqui? Que nós, nos nossos relacionamentos, entre nós adultos ou entre os adultos e as crianças, ou os jovens, os adolescentes, nós afetamos os outros. Aquilo que nós temos de bagagem espiritual, aquilo que nós temos no nosso coração em termos de sentimento, pode ser sentimento positivo ou negativo, quando nós falamos, quando nós agimos, nós estamos expressando aquilo que somos. Então, nós de alguma forma, quando falamos ou quando agimos, afetamos as outras pessoas. Quando nós tocamos as outras pessoas, elas vão responder de acordo com essa emotividade. Ou seja, existe a forma sentimento, que ajuda a formar a forma sentimento, que plasma a ideia, e é essa ideia que funciona como uma imagem projetada nesse campo de relacionamento. Então a ideia que eu fiquei pensando hoje em trazer é que você possa se imaginar como se a nossa sala aqui fosse o mundo que você vive e que você, de alguma forma, ao relacionar com os outros, você coloca aquilo que você é um espelho. E quando você relaciona com o outro, de alguma forma, você está contando o que você é ao outro, você está afetando o outro, e esta outra pessoa também recebe esses reflexos que você tem, só que ela vai responder a você baseado nos sentimentos que ela possui. Pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser um idoso. Então, a resposta que nós damos ao mundo é o somatório dessa nossa bagagem, dessa nossa experiência, e nós nos refletimos um ao outro. Por isso que é interessante a gente prestar atenção que as características boas que nós olhamos e encontramos nos outros é porque, de alguma forma, nós também temos ela em nós. As características negativas, aquele apontar de dedos que a gente faz em relação às outras pessoas, pelo fenômeno do espelhamento, que nós estamos todos, de alguma forma, espelhando-nos uns aos outros, isso também é aquilo que a gente tem. Então, nós possuímos aqueles aspectos negativos que a gente identifica em alguém e aquele aspecto positivo que a gente identifica em alguém, de alguma forma, a gente só consegue identificar porque a gente também possui. Então, quando nós nos relacionamos, quando nós temos contato, nós estamos refletindo essa consciência desperta. Nós estamos refletindo aquilo que nós somos, inclusive do ponto de vista magnético, inclusive do ponto de vista da energia que sai de nós. Às vezes a gente nem consegue entender por que naquele relacionamento que eu tentei fazer o meu melhor, isso não está dando certo. Porque às vezes tem aspectos meus que eu não estou conseguindo ver, que eu não estou conseguindo olhar,
que quando eu olho para o outro, que é o objeto do conflito, eu percebo, eu não consigo entender que, de alguma forma, há algo em mim que está no campo do sentimento, que reflete esse espelho e que afeta a outra pessoa. Então, esse aqui é só um preâmbulozinho para a gente entender melhor o que o Emmanuel nos traz. E aí ele diz assim, ó, acho que vai ficar mais claro quando eu trouxer os exemplos. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Então, a todo instante, nós estamos afetando os outros, estamos sendo afetados pelo que os outros nos fazem. E, portanto, a partir do momento que eu tenho um sentimento, que é um sentimento de raiva, um sentimento de ódio, um sentimento de rancor, esse sentimento, ele já plasmou-se nesse campo do fluido cósmico universal, ele já se manifesta de mim, e as mentes e corações que vibram naquele diapasão já se conectaram. Ou seja, ele já não me pertence, esse sentimento já não está mais só comigo. Por isso que é importante o vigiai e o orai. O que nós estamos falando, o que nós estamos pensando e o que nós estamos sentindo e principalmente como nós estamos agindo. Porque isso, de alguma forma, é o que nós estamos doando e demonstrando de nós para o mundo. Então, o Emmanuel começa dizendo assim, sobre os filhos. Nasce a criança trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão à nova chapa cerebral as imagens que, em muitas ocasiões, lhe influenciarão a existência inteira. Então veja só, o que são no fundo os nossos filhos? São seres que vêm nesse projeto encarnatório com as características que nós possuímos, boas e más, positivas e negativas, que vamos de alguma forma impregnar, que de alguma forma vamos afetar esses filhos com esses reflexos. Inicialmente, dentro do nosso cadinho menor, que ali é 5, 6, talvez 7 pessoas numa família, e quando isso começa a se expandir, seria ali os pais, os avós, os tios, os primos, e quando ele começa a ir à escola, a questão dos mestres também, né? Então, os professores também são formadores desse novo ego, personalidade que está sendo formado. Ou seja, ninguém tem poder para dizer o que o outro espírito vai ser, mas nós todos, no convívio, no relacionamento, nós acabamos influenciando a outra pessoa. Então isso é para tirar um pouco a ideia que às vezes a gente conversa com algumas pessoas, e mães inclusive, que dizem que se acreditam culpadas pelo que o filho é. Isso não é verdade. Ele é um ser feito à imagem e semelhança de Deus. Ele é um outro espírito. Ele veio através de você, às vezes tem inclusive o seu DNA, ou pode ter vindo pela adoção, ou pode ter vindo porque era um sobrinho distante que veio estudar e morou e você adquiriu um amor por ele e cuida. Então, a gente tem que entender que nós não temos essa varinha de condão de determinar o que o outro vai ser. Seja ele até um filho que veio e ficou 9 meses na minha barriga. A gente precisa tirar isso, porque isso não nos contribui em nada. Nós somos capazes de influenciar positivamente ou até negativamente, mas nós não somos capazes de determinar o que esse espírito vai ser, porque esse espírito tem uma bagagem anterior, esse espírito tem histórias, ele tem muitos sentimentos, ele tem muitas experiências que ele viveu que você não vai conseguir transformar, às vezes, numa única experiência, né? Não é esse o papel nosso como pais, né? Então, como esses filhos chegam? Daquele jeito que eu coloquei ali, né? Frágeis, com aparência de inocentes. Por quê? Porque se a gente soubesse quem são esses espíritos do ponto de vista dos nossos relacionamentos anteriores, talvez a gente tivesse dificuldade de abraçá-los como a gente abraça, de dar a ele o amor que a gente dá, de dar a ele o cuidado que a gente dá, né? Se a gente soubesse que por trás daquela aparência
inocente e fofa que a gente colocou aqui, se a gente soubesse do relacionamento anterior que a gente já teve, do que nós já provocamos nele, ou do que ele já realizou em relação a nós, nós talvez não teríamos essa possibilidade de aprender a amar. Então, o que Deus faz? Coloca um indivíduo extremamente frágil. Se você pensar, né? O reino hominal é o mais alto na escala evolutiva. E os nossos filhos, os nossos dependentes, são os mais frágeis também. Se você pegar qualquer animalzinho, mamífero que nasce, daí 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, ele já sabe instintivamente procurar ali para se alimentar, procurar a teta da mãe. E o nosso caso, a nossa prole, se você não cuidar, se você não colocar ele no seio da mãe, você vê como a espiritualidade, como Deus sabe fazer as coisas. Ele não vai conseguir se alimentar, ele não vai conseguir sobreviver. Se você vê um potrinho, ele cai, daí 1 hora, 2 horas, ele já está em pezinho, daqui um pouquinho ele já está lá na teta da mãe, né? Então Deus faz isso de maneira perfeita. Então o que é a obrigação? Vamos dizer assim, o dever moral que nós temos, né? É atender aquelas necessidades básicas que são as necessidades reais de toda criança. O que uma criança precisa, gente? Uma criança precisa de cuidado, uma criança precisa de alimentação, não precisa nem ficar falando sobre isso aqui, né? Uma criança precisa de aconchego, uma criança precisa de alimentação, depois ela precisa da instrução formal, você coloca ela numa escola, ela precisa de socialização. Depois ela vai necessitar ali de orientação nos próprios relacionamentos que ela vai vivendo. Então, as necessidades reais, elas são oferecidas pelos pais, mas essas necessidades reais, elas são oferecidas não de acordo com o pensamento egóico daquela criança. Porque às vezes, para uma criança, a mãe sai de perto dele por 15 minutos para ir tomar banho, e aqueles 15 minutos ali, naquele serzinho de 2 anos, representa como se a minha mãe tivesse me abandonado. Por que eu estou falando isso? Porque não há como nós, sendo seres imperfeitos, atendermos a todas as demandas egóicas dos nossos filhos. Nós vamos atender aquelas demandas que nós julgamos que são essenciais para ele, né? Então, às vezes uma criança, ela tem ali ela gosta muito de brincar, chega no horário em que tem que tomar banho para ir para a escola, ali às vezes estabelece um conflito. Quem tem criança sabe disso. Às vezes ele vai começar a associar a escola com o desprazer de ter que parar de brincar. E isso é uma coisa que inconscientemente ele vai trazendo na formação dele que ele nem percebe. Então, todos nós como pais vamos atender essa criança da forma que nós julgamos e da forma que nós damos conta, que, portanto, é uma forma ainda imperfeita. Essa criança egóica, ela olha para esse pai ou para essa mãe e ela quer tudo, ela não quer comer, não quer tomar ali um potezinho, um pedacinho do sorvete. Às vezes ela quer o pote inteiro, mas nós como pais, nós não vamos deixar. Você não vai deixar ela chupar ali o saco inteiro de balinha, mas você vai deixar ela chupar 2 ou 3 balinhas. Então, no pensamento e no sentimento egóico desse filho, quando alguém nega a ele um prazer, ele considera que esse ser não gosta de mim, esta pessoa não me ama. E às vezes entre esses pais, principalmente se tem um mais austero, que tem uma característica mais firme, às vezes essa criança imaturamente vai colocar esse pai na condição de alguém que não gosta dela. Ele começa a criar o pensamento e o sentimento de que essa pessoa é contrária ao prazer e à alegria. E às vezes ele vai colocar esse pai equivocadamente na condição de alguém que só coíbe, que só tolhe a necessidade. E às vezes ele vai colocar essa mãe na necessidade de alguém como sendo a única boa, a pessoa boa, sendo um Deus para ele. Então, sem perceber, a gente traz isso de nós, da criança, levamos isso para o adulto e às vezes não percebemos que nós estamos tratando os nossos pais, às vezes um deles como um Deus e o outro como alguém, como sendo o demônio. Um que é o bom e o outro que é o ruim.
E às vezes esse relacionamento que a gente não percebeu, que a gente foi construindo como adulto ao longo do tempo, a gente sem querer acaba transferindo isso também para os nossos filhos. Por isso que é importante que a gente compreenda que o pai e a mãe, dentro desse contexto do filho, eles são humanos, eles são imperfeitos, eles são normais. Nenhum é Deus e nenhum é demônio. Então a gente precisa fazer ao longo do nosso processo, ajudado pelos nossos próprios filhos, como era um relacionamento com os nossos pais, porque aí nós vamos colocar os dois pais na condição de humanos. Humanos acertam e humanos erram. Humanos têm hora que fazem coisas muito positivas e às vezes fazem coisas negativas. Mas a criança, na sua imaturidade, ela vai construindo essa diferenciação de que um é o Deus, né? Seria aquela situação assim, de colocar um no lugar que não existe, porque ninguém é Deus, ninguém acerta 100%, e o outro na condição inferior. Então, um dos trabalhos que nós, como adultos, devemos fazer é colocar os nossos pais na devida condição. Todo pai acerta e erra. Às vezes a gente olha para aquele pai e pensa, nossa, aquele pai nunca teve um ato de carinho. Se você começar a prestar atenção e rever as suas memórias, você vai ver inúmeras oportunidades onde esse pai foi extremamente carinhoso. Mas como você o julga alguém que não atendia às suas necessidades, você simplesmente apaga isso da sua convivência, da sua memória. O que o Emmanuel nos diz aqui? Como espelhos em branco, que são os filhos, eles vão absorvendo os reflexos das mentes que a rodeiam e fixando-os em si próprios como elementos básicos de conduta. Então, os filhos copiam muito aquilo que os pais fazem, né? Mesmo aquele filho que às vezes já está um pouquinho maior como adolescente, que aponta os erros e os dedos para os defeitos dos pais, normalmente, quando ele chega na idade adulta, ele reconhece o quanto ele é parecido com esses pais. E às vezes ele é mais parecido ainda com aquele que ele mais tinha conflito. Às vezes ele faz mais coisas próximas ou idênticas àquilo que aquele pai fazia, que é aquilo que ele não gostava. E ele faz tudo isso inconscientemente. Quanto mais vamos tomando consciência disso, mais nós vamos corrigindo isso em nós, mais nós vamos também não passando isso para os nossos filhos. Então o Emmanuel fala sobre essa questão, isso aqui eu já tinha falado, né, que todos nós temos essa bagagem, que no caso dos jovens, das crianças, você tem um período ali de completude da encarnação por volta ali dos 7 anos. E aí, até esse período, 12 anos mais ou menos, tudo aquilo que você tem, que é característica dos seus valores, dos seus sentimentos, da sua forma de ser, você consegue introduzir isso melhor na vida desse jovem. A partir dessa fase, que é a fase que a gente conhece como adolescência, ele já começa a recobrar um pouco do velho homem, da velha consciência, daquilo das experiências que ele tinha no passado, e é aí que a gente percebe que os conflitos vão ou iniciando, alguns mais cedo, outros um pouco mais tarde, dependendo da característica. Se ele é um indivíduo mais contestador, mais rebelde, isso pode transformar esse processo da adolescência em grandes dificuldades para os pais. Mas os pais precisam saber que eles continuam sendo filhos e que nesta fase eles têm que continuar a ser orientados, eles têm que continuar a ser guiados, porque essa é a função que Deus nos deu e nos colocou nessa condição. Então ele fala aqui sobre a instrução, ele fala que essa instrução pode ser escrita, pode ser falada, e ele fala principalmente do exemplo. Às vezes a gente quer que o nosso filho haja de uma determinada forma, mas a gente esquece que nós estamos falando uma coisa, mas estamos dando o exemplo de outra coisa. E aí a gente está na incongruência e eles são muito bons em vir e apontar o dedo exatamente nessa questão, né? Então, talvez a instrução mais importante seja aquela que é verdadeiramente vivenciada, né? Então, esses dias eu fiquei pensando, eu tenho uma sobrinha que viajou, que foi estudar fora e está trabalhando fora, e ela arrumou um namorado na Holanda,
E o ano passado esse namorado veio conhecer a nossa família. E no mês que ele veio, porque eu me lembrei aqui da parte que é a vivência, porque isso para ele lá foi muito diferente. Era no mês que nós fizemos o encontro da família Rocha, lá na nossa cidade de origem, que é Goiatuba. E esse jovem, 28 anos, e ele veio e ele ficou muito tocado com a forma, com a quantidade de pessoas, com a nossa interatividade, os primos, os tios, o meu pai que está com 88 anos, né, que é o avô, a comida que ele faz lá, a galinhada que ele faz. Então, isso para eles lá, isso não é muito comum. Eles não têm uma família tão grande, tão numerosa e tão interativa assim, né? Então, quando eu estava escrevendo o slide aqui, eu me lembrei disso. Então, o Emmanuel diz lá, ó, é que a voz e a ação práticas jazem impregnadas no magnetismo indutivo que se desprende da reflexão imediata, operando significativas transformações para o bem ou para o mal, segundo a natureza que lhes personaliza as manifestações. Ou seja, para realmente criar reflexos positivos nesse filho, tem que conviver, tem que estar presente. Por quê? Porque o magnetismo daquele contato, o magnetismo daquela fala, aquela situação conflituosa, a forma que o pai resolveu aquilo, a lealdade com que esse pai tem para com as outras pessoas da família, o respeito que ele tem também para com essa criança, isso fala muito alto. Isso impregna essas chapas mentais que vão ser usadas depois no seu dia a dia, nas decisões que ele terá no futuro, né? Nenhuma novidade, né, gente? A nossa psicologia fala isso, que de alguma forma esses filhos também são os reflexos desses pais, né? Então ele traz aqui, ó, os pequeninos acham-se deste modo à mercê dos moldes espirituais dos que lhes tecem o berço ou que lhes asseguram a escola, assim como a argila frágil e viva ante as ideias do oleiro. Então, aquela ideia que eu já trouxe aqui, de que, de alguma forma, todo pai tem uma responsabilidade, né? Aí vamos dizer assim, o que a espiritualidade fala? O trabalho do Petro, que é um trabalho de autoconhecimento, diz que até as características negativas que esse pai tem são positivas para disparar nesta criança aqueles aspectos que ele precisa trabalhar nessa existência do agora. Então, não vamos acreditar ou ficar pensando que nós temos essa capacidade de traumatizar os nossos filhos. Você traumatiza a partir de uma base anterior que ele tem. Então, se você pegar, eu vou pegar um exemplo bobo que dá para a gente pensar. Se você tem um jovem que tem essa ideia, ele tem 5 anos, o irmão mais velho tem 8, e esse jovem traz da sua bagagem espiritual, ele traz aquela ideia de que ele não dá conta, ele não é bom o suficiente. Porque às vezes a gente nem presta atenção nisso e a gente sai repetindo isso. Mas vamos voltar lá para a criança com 5 anos, que é frágil, que é pequena. Vai pegar lá a compra do supermercado, o de 8 anos pega um saco de arroz. O de 5 também quer imitar e ele quer pegar. Às vezes o pai entra e fala, não, você não dá conta, não pega não. Se esta criança tiver internamente a ideia de que ela não consegue, de que ela não dá conta, você vê, inconscientemente o pai não tinha nenhuma intenção, mas essa criança tem um trauma tal que ela tem uma concepção de experiências que ela viveu no passado, que ela tirou de lá uma conclusão de que eu não dou conta. E às vezes ele vai levar essa experiência para as outras áreas da vida, vai crescer e vai ser um adulto que às vezes vai lutar intensamente para provar que ele dá conta de tudo. E às vezes ele vai ser aquele adulto que senta, que fica na casa dos pais até os 40, 45 anos, porque ele diz, o meu pai já falou lá desde pequenininho que eu não dou conta. Então eu estou querendo trazer aqui para a gente sair um pouco dessa culpa, desse sentimento de responsabilidade. Então, a ação desse pai foi simplesmente de proteger esse jovem, de dizer, não, deixa aqui que eu pego, porque você ainda está muito pequeno, mas na concepção dele,
isso marca ele, como diz, o meu pai disse que eu não dou conta. Se ele não tiver interiormente esse sentimento de que ele não dá conta, aquela experiência não causa nenhum impacto nele. Aquela experiência não tem nada de negativo na vida dele, porque simplesmente ele vai deixar de pegar o saco de 5 quilos, vai pegar o de feijão de 1 quilo e vai ajudar a família a guardar a compra. Mas se ele tem isso guardado, é isso que eu quero que fique aqui para vocês, que nós podemos sim causar esses traumas, mas que eles estão, antes e acima de tudo, dentro desses seres que são seres milenares, que têm muitas experiências e que estão aproveitando a oportunidade nesta família que ele está para poder reviver e ressignificar, tirar do coração dele aquela ideia para ele poder fazer o contrário e dizer, eu dou conta. Eu não dou conta de tudo. Eu não sou capaz de dirigir um Boeing, mas se eu estudar, se eu fizer um curso, se eu for para a aeronáutica, eu sou capaz de aprender a dirigir um Boeing. E às vezes a pessoa nunca vai começar nada porque tem um sentimento interno de que eu não dou conta, de que eu não sou capaz. Por isso que eu trouxe essa ideia aqui. Então, são companheiros que nos retomam transitoriamente o convívio, quase sempre para se reajustarem conosco aos impositivos da lei divina, necessitados quanto nós mesmos de provas e ensinamentos no que tange ao trabalho da regeneração desejada. Então aqui a gente pode falar um pouquinho sobre o conceito bem rápido da família espiritual. A família espiritual, ela é uma família que são seres que se unem com a ideia de se ajudarem uns aos outros. Parte desta família normalmente está no plano espiritual, parte dessa família reencarna. Normalmente a nossa família corporal, a família encarnada, faz parte dessa família espiritual. Quando nós estamos em dificuldade, esta família espiritual, esses espíritos que estão desencarnados e que têm condições melhores do que a nossa, quando nós estamos no culto no lar, quando nós estamos imbuídos do melhor, esses espíritos vêm para nos auxiliar, estão às vezes no nosso culto no lar. Então essa família espiritual ajuda os nossos projetos reencarnatórios, ajuda a estabelecer quais são as metas e os critérios para esta presente existência. Por quê? Porque essa família espiritual tem conexão em escalas maiores com mentores que estão em outros níveis. E esses mentores, e é assim no plano espiritual, ajudam os que estão abaixo, que ajudam os que estão abaixo, que ajudam os que estão abaixo, que nos ajudam na nossa caminhada do ponto de vista evolutivo. Então, necessariamente, não significa que esse filho que está hoje na sua casa, que você tem dificuldade, que causa conflito, não obrigatoriamente você já teve um relacionamento com ele. Talvez o que a espiritualidade está te dando oportunidade é, de acordo com essa característica que ele tem, ele dispara em você determinados sentimentos que você precisa limpar do seu coração. Às vezes esse indivíduo não tem uma ligação anterior com você, não necessariamente já foi seu filho, como muitas vezes a gente pensa, ou já foi um outro parente. Ele pode simplesmente ser alguém que foi trazido de uma outra família, mas com as características que você tem como pai, que a sua esposa, são as melhores características para que esse indivíduo possa fazer a caminhada evolutiva dele. Então eles fazem como se fosse uma enxertia espiritual na sua família corporal, para que um dia você vá ampliando a sua família espiritual ao ponto de que você passa parte da família espiritual do Criador, que nós estejamos todos, que eu não vou amar só os que já têm relacionamento comigo, eu não vou amar só os que já viveram na minha família, eu vou amar porque nós somos irmãos no mesmo Pai, em Deus o Criador, irmãos em Jesus. Então, é esse o sentido da família espiritual que vem colaborando, que vem ajudando para que vocês possam ir ampliando essa família espiritual até que um dia nós sejamos uma única família universal, que nenhum queira o mal do outro, que nenhum pratique o mal do outro. Porque é mais fácil eu ir aprendendo com alguém que eu já tive um relacionamento, que eu não quero o mal dele, até que um dia eu ame a esse da mesma forma que eu amo alguém que nunca esteve reencarnado comigo, que não faz parte
dessa minha família espiritual. Vamos então partir para o nosso encerramento, pelo nosso horário, né? Vou desligar a luz aqui, vou botar uma música. Então vamos respirar bem tranquilos, bem suaves. Vamos sentar bem acomodados, procurar uma posição boa, deixando os pés um pouquinho recolhidos para que os nossos irmãos passistas possam aqui agora fazer esse auxílio a vocês através da espiritualidade, transmitindo aí os bons fluidos para que vocês possam aproveitar esse momento, essa oportunidade. Vamos lá então. Eu vou pedir para você olhar para essa imagem aqui, que é a imagem do Mestre, que não necessariamente significa que Jesus era assim, com essas feições, mas é a forma que nós temos para nos conectar com esse Espírito de luz, com esse Espírito que se responsabilizou perante o Criador em nos auxiliar na nossa transformação e que nenhuma de suas ovelhas estariam perdidas. Então essa é a promessa do nosso Mestre, a Deus nosso Pai. Nós vamos nesse momento então respirando bem profundamente, suavemente. Nós vamos deixando agora que o nosso Mestre Jesus possa tocar aí através do passe que esses irmãos vão fazer, através desta energia positiva, desta energia de cura, de limpeza que vai sendo transmitido. Você vai perceber aí sobre a tua cabeça uma luz branca, leitosa, bem ativa, bem circulante. E ela vai entrar e ela vai descer agora passando por todos os seus chakras, por todos os seus centros de força, indo até a ponta dos seus pés. E agora isso vai acontecer de maneira mais rápida, com mais celeridade, essa energia curadora, essa energia que limpa, essa energia que transforma, essa energia que revigora. E agora você vai imaginar aí, bem no seu centro cardíaco, uma luz verde, bem ativa também, bem forte, bem circulante. E ela vai ativar aí o centro do seu timo, essa glândula que é responsável pelo seu sistema imunológico. E a partir de agora, bem na frente do seu peito, você vai sentir esta energia circulando. Respire bem suavemente, bem profundamente. E agora essa luz verde que está sobre todos nós aqui nesse salão, bem no seu cardíaco aí agora, ela se transformará numa luz rosa, bem suave. Essa luz rosa que acalmará o teu coração, sobre qualquer aspecto ou situação ou dificuldade que você esteja vivendo. Saiba que você está amparado, que você está protegido. Que você possa sentir aí agora essa bondade desses mentores, aumentando aí a sua confiança, a sua fé, bem no seu centro cardíaco. Mais até do que no pensamento, no seu sentimento. Você tem todas as condições, todas as possibilidades de resolver todos os seus problemas, todas as suas dificuldades. Deus colocou em você
todas as potencialidades da compreensão, do bem, da fraternidade, do respeito, da sua consciência desperta, para que você possa resolver, auxiliar todos aqueles que estão junto a você, na sua família, na sua caminhada. Que você possa, nesse momento, apropriar-se dessa confiança em você, dessa confiança na sua família espiritual, dessa confiança em Jesus, dessa confiança no nosso Criador. Entregue agora toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer situação, para que ela possa, nesse momento, energeticamente, magneticamente, ela possa ser dissolvida dentro de você. Ela possa ser purificada, limpa, e a partir daí agora você já tem todas as possibilidades, todas as condições de tomar novas decisões, novas possibilidades, novos caminhos que vão se abrir. E assim então já vamos agradecendo por mais essa oportunidade, agradecendo pelo amparo, pela proteção. Vamos novamente respirando suave, profundo, sentindo aí o peso do corpo, sentindo o calor do corpo, sentindo o seu batimento cardíaco, a sua frequência no aqui e no agora, retornando então para o seu corpo, movimentando ali a ponta dos seus pés, o dedo das mãos. Novamente, então, com esse sentimento da gratidão, nós vamos pedindo a proteção e o amparo para cada um de nós, para os nossos familiares, em especial os nossos filhos, durante toda essa semana. Que nós estejamos mais próximos, mais atentos, mais amorosos, mais em contato com eles. E que esta energia da paz, da conciliação, possa ser levada a todos os locais por onde nós passarmos. E assim, então, em nome do nosso Mestre Jesus, em nome de Ramatiz e de todos esses mentores, nós damos por finalizado o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja.